Boa noite. Começa agora o debate entre os candidatos que disputam o segundo turno à Prefeitura de Curitiba. O Grupo RIC cumpre o seu compromisso histórico de abrir espaço para a livre discussão de ideias entre aqueles que querem governar a capital de todos os paranaenses. Desde o primeiro turno, o Grupo RIC realiza a maior e mais ampla cobertura das eleições municipais, tanto no Paraná quanto em Santa Catarina. Só aqui em Curitiba foram 3 rodadas de entrevistas com os candidatos e com os vices, na RIC TV e na Rádio Jovem Pan. Nosso departamento de jornalismo produziu reportagens especiais, links ao vivo, entrevistas e análises que levaram à discussão os principais temas de interesse da cidade. E agora, com esse segundo e decisivo debate, que acontece justamente no momento crucial e mais tenso da campanha, o Grupo RIC oferece ao eleitor mais uma chance de comparar os candidatos num confronto direto com regra totalmente livre. E estão aqui conosco, nos estúdios da RIC TV Record, os candidatos que conquistaram no voto o direito de disputar o segundo turno. Neyle Prevot, do PSD. Rafael Greca, do PMN. Muito obrigado pela presença dos senhores, boa sorte. E esse debate também está sendo transmitido pelo portal RIC+, e pelo Facebook do Balanço Geral Curitiba. E você pode comentar o debate nas redes sociais com a hashtag DebateRICTV. E antes de dar início ao debate, vamos conferir as regras acertadas com as assessorias e confirmadas pelos candidatos. O debate terá 3 blocos. O primeiro bloco será de confronto direto entre os candidatos no formato pergunta, resposta, réplica e tréplica. O tema será livre. O tempo para a pergunta é de 30 segundos. O de resposta é de 1 minuto e 30. Réplica e tréplica têm o tempo de 30 segundos. O candidato que respondeu fará a próxima pergunta e assim sucessivamente. Nesse primeiro bloco serão 8 rodadas de perguntas, ou seja, 4 para cada candidato. O segundo bloco será idêntico ao primeiro, mas com 6 rodadas de perguntas. O tema também será livre. Já no terceiro e último bloco, os candidatos farão as considerações finais. Cada candidato terá 1 minuto e 30 segundos. E pelo sorteio feito anteriormente na presença das assessorias, quem abre a primeira rodada de perguntas é o candidato Neyle Prevot, do PSD. O senhor tem 30 segundos, candidato. Boa noite a todos que estão nos acompanhando nesta noite de domingo. Boa noite às famílias curitibanas. Eu acredito que nós nunca vimos em uma eleição uma tamanha baixaria como estamos vendo ao longo dos últimos dias. Espero que este debate não seja deste nível. E pergunto ao concorrente, o que ele irá fazer para prevenir a cardiopatia congênita? Tempo da resposta, 1,5. Todas as ações de saúde serão coordenadas pelo médico João Carlos Baracho, presidente da Associação Médica do Paraná, com uma equipe de saúde de 50 médicos. Nós vamos trabalhar no sentido de fazer a atenção das crianças, restaurando a qualidade do programa Mãe Curitibana. E no processo de preparação da criança para o seu nascimento, as mães serão examinadas e as crianças também, e a cardiopatia congênita será prevenida. A ideia fundamental do nosso sistema de saúde é de dar às nossas crianças e às suas mães e às famílias a saúde como um programa de tranquilidade. Nesse sentido, também o Hospital Pequeno Príncipe será acionado no caso de necessidade de um exame com especialidade. E nós vamos trabalhar fortemente para que as unidades de saúde da cidade, os 109 postinhos e as 10 UPAs, porque eu vou reabrir a UPA do Tatuquara, tenham retaguarda hospitalar
com os hospitais de Curitiba. Réplica, 30 segundos. Em Curitiba não existe nenhum postinho de saúde. O que existe são unidades de saúde. E a cardiopatia congênita não se previne durante o processo de gestação. Se previne apenas depois que a criança já nasceu. Ainda na maternidade, através de um processo muito simples, feito com oxímetro de pulso, que irá detectar 75% dos casos de bebês que nascem com essa cardiopatia. Tréplica, 30 segundos. Eu não tenho a pretensão de ser médico, eu não tenho a pretensão de ser administrador, eu sou engenheiro urbanista e sou o Rafael Greca. E tudo que for facultado para a saúde das nossas crianças, nós vamos fazer. Eu não disse que era durante a gravidez. Eu disse que a mãe e a criança teriam toda a atenção de saúde. E é isso que eu vou fazer com a alegria de quem ama Curitiba e o seu povo. Pergunta agora é do candidato Rafael Greca, 30 segundos. Você estudou administração à distância pela Universidade do Tocantins. Eu gostaria de saber como você aplicaria a teoria de Taylor para a administração pública, já que você é um administrador. Olha, Tempo da resposta é de 1 minuto e 30 segundos, candidato. olha, candidato Rafael Greca, eu poderia aqui discorrer muito sobre a teoria de Taylor, mas eu prefiro discorrer sobre a teoria do juiz Sérgio Moro, que é o maior ídolo da República de Curitiba, e dizer a todos os procuradores da República, a todas as pessoas que trabalham no Ministério Público, a todos vocês que são servidores públicos de carreira, que vão diariamente trabalhar de sol a sol, que fizeram concurso público, que o candidato Rafael Greca também é muito bom em inaugurações. Ele diz que eu fiz o ensino à distância, e fiz mesmo, assim como muitos aliados dele, como, por exemplo, o deputado Alexandre Cury, que estudou na Univale e é hoje um dos principais operadores da campanha do Rafael Greca na Assembleia Legislativa. Mas o Rafael Greca inaugurou a modalidade de servidor à distância, na época em que ele servia ao Renan Calheiros, presidente do Senado da República. Aliás, essa é uma prática da velha política. Eles estão sempre se ajudando e querem tentar impedir a minha eleição a qualquer preço, porque eu não compactuo com a máfia da indústria das multas, eu vou abrir a caixa preta do transporte coletivo, eu vou combater a máfia do antipó e vai acabar toda essa coisa estranha que acontece em Curitiba que a velha política representa. Réplica. Não é administrador coisa nenhuma. Quem não conhece a teoria de Taylor, o máximo resultado com o mínimo esforço. Mas é um aplicador da teoria de Taylor, porque conseguiu um diploma sem estudar e sem conhecer o senhor Taylor, que é o grande mestre da administração. Quanto ao meu trabalho no Senado, o próprio senador Requião, na tribuna, reconheceu alguns projetos que eu realizei e nós temos o áudio disso em discurso. Tréplica, 30 segundos. Olha, eu insisto que quem se coloca na condição de servidor fantasma e aceita receber dinheiro público, dinheiro do contribuinte, da senhora dona de casa, do senhor trabalhador, do senhor empresário, do senhor comerciante que paga os seus impostos, não pode ser prefeito de Curitiba. Curitiba não pode ter um fantasma, ainda mais um fantasma do Renan Calheiros. É contra essa velha política que nós estamos lutando com muita coragem. Pergunta agora é do candidato Neile Prevot, 30 segundos. Eu gostaria de retomar o tema administração. Nós temos diversas teorias que são estudadas em administração. Uma delas é a teoria de Adam Smith. O candidato Rafael Greca, que é do PMN, um partido que no artigo 2º do seu estatuto prega o socialismo, poderia nos explicar como ele vai aplicar a teoria de Adam Smith na administração pública de Curitiba. Tempo de 1 minuto e meio. Com o maior respeito às regras do capitalismo, porque o PMN é um partido que advoga a mobilização do povo pela igualdade de oportunidades para todos.
E eu não vou deixar as teorias velhas do Muro de Berlim que caiu, do Partido Comunista que o apoia, entrarem na Prefeitura de Curitiba. O interesse público de Curitiba é que vai ser assegurado. Tenham certeza, este Rafael Greca que ele pinta na propaganda não sou eu. Eu sou o Rafael Greca de Macedo, sou engenheiro urbanista, sou trabalhador, acordo cedo e sei fazer direito o ofício de prefeito. E em todas as funções públicas que eu ocupei, eu tenho 30 anos de vida pública, eu sempre fui relevante, entusiasmado, servidor do nosso povo. Na condição de engenheiro urbanista, eu tenho uma obra realizada na cidade em conjunto com os meus colegas do IPUC e da Prefeitura de Curitiba. E agora eu quero servir vocês, aplicando, sim, a ideia de nós fazermos o máximo para Curitiba, de nós organizarmos essa cidade, resgatando o nosso serviço público. Não é coisa de fantasma nem de vampiro, é coisa de quem ama, e quem ama faz. Réplica, 30 segundos. Olha, eu tenho apoio de diversos partidos políticos, assim como o senhor candidato também tem, inclusive do partido do governador Beto Richa. Ele tem esse apoio. Na minha gestão, nenhum secretário municipal será indicado por partidos políticos, sejam eles de esquerda ou de direita. Vou reduzir 40% dos cargos em comissão da prefeitura, esses cargos usados para nomeações da velha política. Tréplica. Mas manteve todos os cargos em comissão do seu gabinete da Assembleia, a maioria deles com salários em torno de 15 mil, 17 mil reais, ganha 25 mil reais por mês, consumiu 500 mil reais em gasolina, dá para abastecer toda a frota de táxi de Curitiba e talvez sobre alguma gasolina para algum Uber. Isso não é nova política, isso é velha política. Você é muito mais velho do que eu, Ney Leprevô. Quem pergunta agora é o candidato Rafael Greca. 30 segundos. No Campo Comprido, na Ecoville, o Instituto Paranaense dos Cegos, com cláusula que não permitia nem alugar, nem vender, ganhou um terreno do governo do Estado. Ele agora está alugado para o seu irmão com opção de preferência de compra. Como é que o senhor explica isso? Tempo da resposta, 1,5. Em primeiro lugar, Rafael, quero dizer que gente séria não fala bobagem. Primeiro pesquisa antes de falar as coisas. O senhor, mais uma vez, mostra que é desinformado, que é mentiroso, que não tem caráter para ser prefeito de Curitiba. O senhor, infelizmente, não tem caráter. Quem ataca a família do adversário é porque é mau caráter. O senhor quer o poder a qualquer preço. Esse terreno do Instituto dos Cegos, quem destinou, e foi uma das boas coisas que ele fez, foi o governador Beto Richa que assinou isso. O meu irmão não tem nada a ver com esse terreno. Ele apenas alugou o terreno, a empresa dele alugou o terreno junto com o Edo Krause Canet, que é o neto do ex-governador Jaime Canet, e estão ajudando o Instituto, que hoje tem 40% da sua subsistência graças a esse aluguel. O senhor vem aqui falar de gastos de gasolina do meu gabinete? Olha, isso aí é uma soma que a sua campanha fez dos 10 anos em que eu sou deputado estadual. Então o senhor não coma tanto assim na mão do seu marqueteiro Marcelo Catani, que era secretário do Beto Richa, na mão do Deonilson Rodo, que é o chefe de gabinete do Beto Richa. O senhor procure se informar um pouquinho antes de falar bobagem. Eu tenho muito orgulho do irmão que eu tenho. Meu irmão é honesto, é bem informado e eu não estou obcecado, que nem o senhor, pelo poder para chegar na prefeitura a qualquer preço. Os meus valores espirituais, morais e intelectuais são muito diferentes dos seus. Réplica. Eu não vejo nenhuma espiritualidade em tentar se apossar de um terreno que vale 54 milhões de reais, pelo menos, que há 40 anos, em escritura pública, com cláusula de inabilidade, foi destinado ao Instituto Paranaense dos Cegos para seu rendimento exclusivo. O senhor, na condição de deputado estadual, trabalhou para remover da lei a cláusula que não permite a venda do terreno. E a Procuradoria-Geral do Estado foi contra. Tréplica.
Não é verdade essa informação. Não procede, é uma informação distorcida, é uma informação inverídica. O senhor está, mais uma vez, equivocado. Eu não sou como o senhor. Eu não desvio bens públicos da prefeitura para levar para dentro de uma chácara. Eu não sofri esse tipo de acusação na Folha de São Paulo. Eu estou aí há algum tempo já na vida pública, embora eu tenha apenas 42 anos de idade, mas eu estou um bom tempo na vida pública e tenho a ficha limpíssima. Nunca sofri um processo na minha vida. Pergunta agora é do candidato Neile Prevot. 30 segundos. Como é que o senhor se sente, candidato Rafael Greca, ao disputar a prefeitura e colocar no seu programa eleitoral ontem uma série de ataques de baixíssimo nível contra mim, contra a minha família, e não ter sequer a coragem de aparecer nos 10 minutos do seu programa eleitoral? Fez um programa praticamente anônimo. O senhor sabia que o anonimato é a arma dos covardes? Tempo de 1 minuto e meio. Em primeiro lugar, eu quero dizer que pedi uma perícia judicial isenta contra a insidiosa perseguição que me moveu o prefeito Gustavo Frutti ao me acusar naquilo que eu mais prezo, que é a preservação do patrimônio cultural, dizendo que eu levei coisas 21 anos depois de ter sido prefeito para minha casa da chácara. Eu e Margarita queremos legar o nosso acervo para a cidade de Curitiba. E a perícia judicial isenta vai mostrar que isso é uma falácia, é uma perseguição política. Quanto às mentiras que você diz a meu respeito, nós respondemos com a verdade. O nosso método é a verdade. Há um site, averdadedonei.com.br, onde todos os documentos estão à disposição. E a imprensa foi instruída também com toda a documentação juridicamente correta. Houve um criterioso estudo da equipe que me assessora para não dizer nada que não fosse verdade. Eu não permito a invasão da sua vida pessoal, eu não quero fazer nada que ofenda a sua família. Eu falo de esfera pública, terreno do Instituto Paranaense dos Cegos, que não pode ser vendido na mão do seu irmão com opção de compra, é esfera pública. E é nesse sentido que o senhor tem que responder. Não fuja da resposta. 30 segundos. O meu irmão não é candidato a nada, nunca ocupou nenhum cargo público, é um empresário, está ajudando o Instituto Paranaense de Cegos, não tem interesse em comprar e nem recursos para comprar terreno nenhum do Instituto de Cegos. A única explicação que eu tenho é que o senhor está desesperado porque está atrás em todas as pesquisas, quer tentar ganhar essa eleição na marra, no grito, com apoio de algumas pessoas que têm uma conduta muito duvidosa e inventa essa bobagem. Tréplica. Não é bobagem. Há documentação de tudo isso. Eu não quero ganhar a eleição a qualquer custo. Eu quero defender Curitiba. Aquela área no Campo Comprido, o último grande terreno da Ecoville, sofreu até, numa parcela, uma invasão. E o senhor, na Assembleia Legislativa, trabalhou para tirar a cláusula que não permitia a venda do terreno. E a Procuradoria-Geral do Estado foi contrária a isso em parecer. Pergunta agora é de Rafael Greca, 30 segundos. Eu quero saber, Neile Prevot, qual é a sua posição com relação à ocupação das escolas. O Matheus Santos, que é um dos seus apoiadores do Partido Comunista do Brasil, é um dos mentores da ocupação das escolas no Paraná. Você concorda com isso? Você acha que deixar as crianças sem aula e ocupar as escolas é um instrumento político conveniente? 1 e meio. Não, é um instrumento político que muitas vezes algumas pessoas utilizam, mas sobre o Matheus Santos eu quero esclarecer que ele trabalhou no primeiro turno na minha campanha, não como partidário, não como amigo, mas como uma pessoa que foi contratada. Estão lá as prestações de contas para quem quiser ver. Ele foi contratado para trabalhar na campanha e não tinha nada a ver com essa questão ideológica. Eu tenho apoio de diversos partidos porque eu sou uma pessoa que tem capacidade de diálogo. Eu converso muito bem, tanto com a esquerda
quanto com a direita. Eu não sou uma pessoa que manda bater nos meus oponentes, que atira calúnias nos oponentes. Eu sou um homem centrado, equilibrado, ponderado, como tem que ser um prefeito de Curitiba. E em respeito aos eleitores, eu quero deixar bem claro aqui que a minha posição ideológica é de centro. Eu sou cristão, eu sou patriota, eu sou nascido em Curitiba, eu estava lá nas manifestações de rua, apoiando a Lava Jato, apoiando o impeachment da Dilma, que o senhor ajudou a eleger, e eu nunca recebi doações em campanha nenhuma minha, nem do PT, nem da senadora Gleisi, nem da Dilma, nem do Lula. Estão cheias de fotos aí na internet do senhor com o Lula, do senhor elogiando a Dilma e até provas de que o senhor recebeu doações da Gleisi para a sua campanha passada. Réplica. Eu fui presidente da Coapar e fui buscar verbas com o presidente de então, e essas verbas se materializaram no grande bairro do Guarituba, em Piraquara, no bairro Gerivá, em Pinhais, no bairro Bela Vista, em Campo Magro. Eu não tenho essa gente na minha coligação. Eu não concordo com a ocupação das escolas, porque eu acho que a porta do Enem, que é o acesso ao ensino público, está sendo travada por esse processo. Réplica. Eu também não acho que a ocupação das escolas seja boa. Ninguém ganha com isso. Se eu fosse governador, eu iria à luz do dia até as escolas, convidaria o Ministério Público, a OAB para irem comigo, chamaria os estudantes, os professores, os pais, e da maneira que eu sempre resolvi os problemas, através de um diálogo franco, aberto, transparente, pensando sempre no bem público, resolveria essa situação. Pergunta agora é do candidato Ney Leprevot. Eu gostaria de perguntar agora ao candidato Rafael Greca, para que possamos falar um pouco de propostas, afinal de contas, é essa a finalidade da campanha e também a finalidade que deveria ser desse debate, sobre o que ele pensa em relação à questão dos moradores de rua. Como ele pretende resolver a questão dos moradores de rua? Como é que ele vai se dedicar a este tema que é tão importante porque lida com a vida de seres humanos? 1,5. Com a triagem social eficiente através dos educadores sociais, com a acolhida, com a boa alimentação, o tratamento, a albergagem e a reinserção social, em pelo menos 3 endereços: o Socorro aos Necessitados, na Conselheiro Laurindo, a sede da FAS em Campo Comprido e a casa que me facultam os irmãos menonitas no Boqueirão. Vamos reabrir a casa de acolhida e do regresso na rodoferroviária para as populações vulneráveis, as pessoas vulneráveis que vão e que voltam por aquele terminal. Eu sonho em reabrir o restaurante embaixo do viaduto do Capanema, o restaurante popular que eu criei, lá fazendo um processo de triagem com o voluntariado de todas as igrejas cristãs e de todas as organizações da sociedade civil que queiram trabalhar nesse processo de acolhida de forma organizada. A compaixão e a misericórdia devem nortear a cidade. Ninguém pode ter uma pedra por travesseiro e um cobertor por abrigo. Todos devem ser acolhidos e a cidade deve ser generosa na resolução desse problema, até porque, se não fizer isso, verá os seus espaços centrais se tornarem cracolândias em construção. Réplica. 30 segundos. E ninguém tem o direito de vomitar nas pessoas mais pobres. Eu quero dizer que tenho formação franciscana. Estudei a maior parte da minha vida no Colégio Bom Jesus. Aprendi com os freis a ter muito respeito pelas pessoas menos favorecidas. Levo uma vida simples, humilde. Me inspiro muito nos ensinamentos de São Francisco de Assis. Quero cuidar com as casas de recuperação, inclusão e saúde dos moradores. Você cada vez mais aparenta ser o que não é. Você nunca fez resgate social e você não teria capacidade de dar uma aula sobre serviço social como eu fiz na PUC, quando eu relatei o episódio onde falava da dificuldade do serviço social na minha estreia.
Eu pratico isso, é uma prática de vida, está dentro do meu coração e não significa repulsa, significa engajamento na causa dos moradores de rua, que é coisa minha. Pergunta agora é de Rafael Greca, 30 segundos. Já que você falou de moradores de rua, eu gostaria de saber qual é a sua política para as casas de estabilização das pessoas drogatizadas. Porque a droga flagela a sociedade. E ser drogado não é mole, não. É muito pesado. Eles são reféns do tráfico e, às vezes, acabam sofrendo muito. Qual é a sua política contra a drogatização? 1 minuto e meio. Olha, é uma pergunta extremamente boa, porque eu quero trabalhar muito para manter os jovens, as crianças, os adolescentes longe da droga, longe da violência, longe do crime. Nós temos que cuidar da nossa juventude. Existem por aí traficantes de alta periculosidade, que agem como também os pedófilos, aqueles que abusam das crianças. Os pais precisam estar muito atentos em relação a quem chega perto dos seus filhos. E nós temos que ter um cuidado especial para que nessas casas de recuperação possamos levar um trabalho psiquiátrico e psicológico bastante eficiente. Qualquer pessoa pode sair da droga. Num período de 6 a 8 meses é possível fazer a recuperação, desde que esta pessoa tenha fé, desde que esta pessoa tenha auxílio médico, tenha apoio da família, desde que esta pessoa tenha ajuda de outras pessoas de bem. Eu posso garantir para vocês que estão me assistindo agora, para você mãe que está sem esperança, porque o seu filho está com problema de drogas, de álcool em excesso, é possível sim abandonar as drogas. Deus ajuda e a medicina ajuda ainda mais. Nós queremos uma sociedade livre das drogas. Réplica, 30 segundos. Eu defendo a ideia de convênios com as comunidades terapêuticas das igrejas evangélicas e da Igreja Católica, e nós precisamos de pelo menos 2 centrais públicas de estabilização. Uma para pessoas em surto psicótico, outra para pessoas drogatizadas, porque isso foi fechado na gestão que está terminando, com a supressão dos leitos de SUS para essa especialidade. E hoje as pessoas vão para as UPAs e não é bom ficarem lá. Tréplica. Até que, enfim, o candidato falou uma coisa que é verdade. Uma das falhas que houve na atual gestão foi exatamente na saúde psiquiátrica. O atual prefeito falhou muito, principalmente nos 2 primeiros anos da sua gestão. Depois até conseguiu corrigir parcialmente o problema. Mas pela minha experiência, pelas informações que eu tenho da Sociedade Paranaense de Psiquiatria e também dos religiosos que trabalham na área, é fundamental retomar diversos convênios da Prefeitura. Muito bem, nós voltamos daqui a pouco com o segundo bloco do debate aqui na RIC TV Record. Os candidatos voltam a fazer perguntas entre si com tema livre. Já voltamos. Estamos de volta com o debate entre os candidatos à Prefeitura de Curitiba. Neste segundo bloco, os candidatos voltam a fazer perguntas entre si com tema livre. Cada candidato poderá fazer 3 perguntas e também deverá responder a 3 questões. Lembrando que esse debate também está sendo transmitido ao vivo pelo portal RIC+, e pelo Facebook do Balanço Geral Curitiba. E você pode comentar o debate nas redes sociais com a hashtag DebateRICTV. Pelo sorteio feito anteriormente na presença das assessorias, quem abre a segunda rodada de perguntas com tema livre é o candidato Rafael Greca, do PMN, e o senhor tem 30 segundos. Vamos falar de gargalos de trânsito. Qual é a sua solução para o lugar onde a rua Tenente Francisco Ferreira de Souza encontra a Pânfilo Assunção e a Venceslau Brás? Tempo da resposta é de 1 minuto e meio.
A mobilidade urbana vai ser uma das prioridades na nossa gestão. Nós vamos fazer diversas obras importantes que cabem no orçamento. É evidente que não vamos vender terrenos na Lua, como fazem alguns que estão por aí, e vamos pontualmente trabalhar com uma equipe de engenheiros competentes, técnicos preparados, urbanistas de verdade, que são reconhecidos, inclusive, pelo Conselho de Urbanismo, como eu sou reconhecido pelo Conselho de Administração do Paraná. E vamos fazer as intervenções pontuais, por exemplo, trincheiras e viadutos na linha verde, vamos desatar aquele nó ali que tem da Jacarezinho com a Manuel Ribas, vamos fazer o trabalho para resolver o problema lá no final da Eduardo Esprada, pertinho da SIC, e assim vai ser em cada um dos casos em que nós vamos trabalhar. Eu tenho certeza de que com gente como Ceneviva, que trabalhou como Jaime Lerner e está me ajudando, Oswaldo Navarro, que foi presidente do IPUC, o Abrão Assad, o Manuel Coelho, esses técnicos todos me auxiliando, nós vamos fazer um excelente trabalho para tornar o trânsito de Curitiba menos congestionado. E claro, como eu já disse, vou combater com firmeza a indústria da multa, que é aliada à velha política. Réplica, 30 segundos. Não respondeu o que vai fazer naquele cruzamento importante entre o Boqueirão Vilauer e Parolim. Uma resposta típica de quem estudou presencialmente na Escola Estrelinha Azul. Você vai fazer trincheira ou viaduto nesse cruzamento? Me conte, eu quero saber. É um lugar importante da cidade, nós precisamos saber. Todas as definições sobre questões técnicas nós vamos tomar em conjunto com os urbanistas, arquitetos, pessoas especializadas. Eu não sou professor de Deus, eu não me acho acima dos outros, eu não humilho ninguém, eu não vomito ninguém. Eu tenho a equipe que vai fazer gestão inteligente e dar soluções para os problemas de Curitiba. Vou trabalhar em equipe, porque um líder trabalha em equipe. E quero dizer que é muito importante que o senhor saiba que a melhor equipe está conosco. Candidato Ney pergunta, 30 segundos. Eu quero voltar ao tema do Instituto dos Cegos. Esse que o senhor fala tanto e ataca a minha família utilizando-se desse assunto, eu acho lamentável, eu acho que o eleitor precisa repudiar quem ataca a família do adversário. Em primeiro lugar, dizer que eu não trabalhei na Assembleia para nada disso que o senhor está falando. Em segundo lugar, quero, já que o senhor domina tanto esse assunto, me diga de quem são os pareceres para este aluguel do terreno. Quem deu os pareceres? Está tudo no site Verdades do Ney. E, na verdade, a assinatura que o senhor diz ter sido do governador Beto Richa é num veto à má prática de querer vender terreno público. O que eu quero falar é sobre o cruzamento anterior. Ali, a Prefeitura de Curitiba, com a sua valorosa equipe, já previu um viaduto, porque trincheira não dá para fazer, porque ali tem o Rio Pinheirinho, que é represado pelo caudal do Rio Belém. E tem dinheiro, já 120 milhões negociados com o governo federal, e esse processo está empacado por falta de agilidade da equipe municipal. Então, nós vamos trabalhar fortemente nos gargalos de trânsito e vamos trabalhar fortemente na proteção do patrimônio público e também na parceria com instituições solidárias, como é o caso do Instituto dos Cegos, buscando a sua sustentabilidade, inclusive através de convênios. Quero fazer isso não só com o Instituto dos Cegos, mas com as APAES, com as escolas de crianças especiais, com os hospitais voltados para especialidades médicas, com o Pequeno Príncipe e também com a Santa Casa de Misericórdia de Curitiba e o Hospital do Trabalhador e tudo mais que der para ajudar e promover o nosso povo. Réplica, 30 segundos. O candidato não respondeu à minha pergunta. Ataca minha família, mas não sabe que o convênio do Instituto dos Cegos está aprovado pelo Poder Judiciário e pelo Ministério Público.
assinado com pareceres. Nessa, o senhor caiu do cavalo. A competência da sua equipe de campanha, pelo jeito, se for a mesma, caso aconteça o desastre do senhor ganhar a eleição, vai ser muito prejudicial à cidade. Vamos impedir que isso aconteça. Tréplica, 30 segundos. Não é o que informa o site Verdades do Ney. Não existe nenhuma aprovação do Poder Judiciário. Há uma manifestação contrária da Procuradoria-Geral do Estado. E o senhor, na condição de deputado, trabalhou para que o terreno pudesse ser alugado e depois vendido. Não é bom fazer isso. Não é correto usar o mandato. Pergunta agora do candidato Rafael Greca, 30 segundos. Eu quero saber o que o senhor quer fazer para conseguir a necessária regularização fundiária de todos esses terrenos que existem nos bairros populares da cidade industrial de Curitiba, no Sítio Cercado, no Chapinhal, porque, afinal de contas, depois de 20, 30 anos de uso da terra urbana, essas famílias têm direito a legá-la aos seus descendentes em herança com posse. Resposta de 1,5. Em primeiro lugar, eu gostaria de esclarecer a senhora, o senhor que estão nos assistindo, que estão tendo que aguentar essa baixaria toda aqui, que o site Verdades do Ney não é da minha campanha e também não é um site independente. É um site provavelmente apócrifo, feito pela campanha do meu oponente, junto com os seus aliados da Tenda Digital. A Tenda Digital é um grupo de pessoas que têm cargos em comissão na faixa de 15, 20, até mais de 30 mil reais no governo do Estado e que se mobilizam para fazer ataques contra mim, porque sabem que o mandato do governador está no fim e querem todos ir para os cabides de emprego do Rafael Greca lá na Prefeitura de Curitiba. Comigo eles não vão se criar, porque eu vou cortar 40% desses cargos em comissão. Se for possível, até mais. Quanto à regularização fundiária, nós vamos fazer sim, inclusive contando com a ajuda das universidades. A Coab sozinha não tem estrutura para tudo, mas eu vou buscar os estudantes, vou buscar as universidades e dar cidadania para essas pessoas mais humildes que estão esquecidas e que não têm sequer um endereço fixo para poderem receber correspondências, nem o carnê das Casas Bahia elas conseguem receber. Nós vamos resolver esse problema. Réplica, 30 segundos. Eu pergunto de regularização fundiária de bairros consolidados de Curitiba e ele me responde com uma tenda digital que eu desconheço. E não diz coisa com coisa. Nós vamos fazer uso capião coletivo, colocando todas as famílias junto com a Coab como parte interessada e vamos fazer isso rapidamente, de maneira a assegurar você da cidade industrial, do Chapinhal, do Sítio Cercado, a posse e o domínio da sua casa de morar. Tréplica, 30 segundos. Não tenha dúvida, você que é trabalhador, você que mora em uma área de ocupação que ainda não está regulamentada, fiquem tranquilos, confiem em mim. Eu sou um homem que cumpro a minha palavra. Eu nunca falei com a minha palavra. Eu vou regularizar todas estas áreas. Inclusive o rapaz que está na Coab atualmente, segundo me informaram, parece que o nome dele é Bira ou Biratã, alguma coisa assim, me disseram que está fazendo um bom trabalho. Pergunta agora é do candidato Nele Prevô, 30 segundos. Candidato Rafael Greca, o senhor falou aqui um pouco sobre a aliança do Partido Comunista do Brasil que teria com a minha campanha. Eu quero deixar bem claro aqui que eu sou do PSD, Partido Social Democrático, eu sou um homem de centro, o meu vice é do PSC, Partido Social Cristão, é o doutor João Guilherme, e eu converso com pessoas de todo o espectro ideológico. Eu gostaria que o senhor explicasse um pouco melhor para mim a sua relação com o MST. Tempo de 1,5 minutos. Eu não tenho relação alguma com o MST. Eu, na verdade, quando prefeito de Curitiba, algumas vezes procurei minimizar o impacto
de acampamentos do MST na nossa cidade. Uma vez nós os hospedamos na Casa de Socorro aos Necessitados, na fase SOS, e com isso conseguimos com grande êxito que não trancassem nenhuma rua, não trancassem a Dr. Fevre, como aconteceu recentemente, inclusive. O senhor usa uma declaração minha no programa da Maria Rafar, de que no caso de uma ocupação de uma rua, eu mandaria no mínimo pôr banheiros públicos para tentar me colocar em ligação com o MST. Mas isso não existe. Este não sou eu. Eu defendo a regularização fundiária dos terrenos, defendo o uso social do solo urbano, defendo a taxação progressiva de terrenos que são guardados para especulação imobiliária. Eu quero organizar a cidade, traçar ruas, definir rede de esgoto, definir rede de água, definir rede de iluminação, fazer bairros novos, organizar um novo horizonte para a nossa amada Curitiba e para a região metropolitana de Curitiba. E acho que o problema das cidades brasileiras, que veio do campo, pode ser resolvido. Réplica, 30 segundos. Pois eu quero dizer que o senhor afirmou, sim, num programa de rádio, que não faria nada em relação à ocupação de vias públicas por parte do MST. Eu não vou admitir que ninguém cerceie o direito de ir e vir do cidadão curitibano. Não vai ter ocupação de via pública. Se eles quiserem fazer acampamento em um lugar que não prejudiquem o trânsito, é outra conversa. Mas na minha gestão, a lei vai ser respeitada. Tréplica. De maneira nenhuma eu disse isso, este não sou eu. Eu, na verdade, disse que o dever do prefeito é minimizar os impactos dos conflitos que aconteçam no espaço urbano. O senhor, que se diz um homem de diálogo, quer me acusar agora de uma coisa que eu não fiz ou quer me acusar de uma coisa que eu estou querendo dispensar ao processo social. No caso, evitar um grave conflito de sujeira e transtorno na via pública. Pergunta agora de 30 segundos do candidato Rafael Greca. O seu plano de governo tentou dizer que ia baixar a passagem. Daí depois ficou provado que quebrava a Urbs, infelicitava motoristas e cobradores, desistiu. Daí inventou que ia pôr um guarda em cada ônibus. E daí também isso ficou comprovado que não era viável. Daí depois inventou que ia apresentar um cartão saúde que já existe. O que existe de consistente no seu plano de governo, de realmente consistente? 1 minuto e meio a resposta. Olha, o bom de debater com mentirosos é que, como dizia o Norton Lima Júnior, né? Diga sempre a verdade que o povo se encarregará de quem ficar contra ela. Eu não sei por que a ideia de reduzir a tarifa do ônibus, de abrir a caixa preta do transporte coletivo, de abrir a caixa preta da Urbs, incomoda tanto, dói tanto no candidato Rafael Greca. Eu não sei. Eu até acho que o Ministério Público deveria investigar isso. Tem alguma coisa estranha aí no ar. Mas eu quero dizer que o meu plano é, sim, muito consistente e que eu reafirmo aqui. Em, no máximo, 90 dias de gestão, eu reduzo a tarifa do transporte coletivo. Podem se preparar. Valor inicial da redução, de 10 a 15 centavos. Quanto aos guardas, eu nunca, absolutamente nunca, e desafio o senhor a provar, nunca disse que ia colocar um guarda em cada ônibus. Eu disse que eu vou fazer o GPP, Grupo de Proteção ao Passageiro, e que esse grupo irá fazer um trabalho de inteligência com guardas à paisana, disfarçados, para garantir a segurança das pessoas que dependem do nosso transporte coletivo. O senhor pode não saber, mas eu estive lá no Tatuquara ontem e centenas de pessoas levantaram as mãos quando eu perguntei se alguém tinha andado de ônibus e sido assaltado. Réplica agora de 30 segundos. Eu não tenho nenhum compromisso com as empresas de transporte coletivo. O meu compromisso é com a reintegração da rede metropolitana de transporte, é com o equilíbrio da tarifa social
de maneira que ela seja justa, integrada e assegure uma frota que não coloque a população em risco. Eu tenho compromisso com o povo de Curitiba e com a eficiência de um sistema que o mundo inteiro imitou. Tréplica, 30 segundos. Olha, candidato Rafael Greca, se o senhor tem ou não compromisso com empresas de ônibus, isso quem vai dizer no futuro é o Ministério Público do Paraná. Eu confio muito nos nossos promotores de justiça. Espero que as investigações, de fato, avancem o mais rápido possível. Eu reafirmo aqui, vou combater a indústria da multa, vou combater a máfia do transporte coletivo, vou jogar duro contra a velha política. Pergunta agora do candidato Nele Prevot, 30 segundos. Eu pergunto agora ao candidato Rafael Greca sobre um dos temas que eu considero mais importantes, que é saúde. Eu quero saber dele, afinal de contas, nós estamos em campanha política para apresentar propostas. Lamentavelmente, ao longo dos programas, ele tem ocupado o seu horário em me atacar e ontem fez um programa de 10 minutos, sem aparecer, falando mal da minha família. Eu pergunto a ele, Rafael Greca, se o senhor for eleito, o que irá fazer pela saúde dos curitibanos? Tempo da resposta, 1 minuto e meio. Saúde, pelo jeito, é o que está lhe faltando. Ficou zureta de dizer que eu estou sendo investigado pelo Ministério Público com relação ao preço da tarifa de ônibus. Não existe nada. Aliás, em 30 anos de vida pública, eu nunca tive nenhuma condenação. Eu sou de mãos limpas e coração puro. Com relação à saúde, todo mundo sabe que nós propomos que os 109 postos de saúde de bairro se transformem em unidades efetivas de atendimento ao povo. Eu proponho que as equipes sejam completadas. Eu proponho que a consulta seja marcada por aplicativo para acabar com a fila do sereno. Eu proponho que 50 leitos de UTI, 200 leitos hospitalares façam a retaguarda das UPAs. Eu proponho parceria com os hospitais de Curitiba. Eu proponho mutirões de especialidades médicas sem construir nada, usando o Hospital de Clínicas, o Trabalhador, a Santa Casa, o Pequeno Príncipe, tudo que já está construído. Eu proponho uma saúde efetiva, inclusive com a visita dos doentes crônicos de diabetes e hipertensão em casa. Isso para diminuir a demanda em cima dos postos de saúde de bairro. Eu proponho saúde, Curitiba. E saúde, vocês sabem, eu sei fazer porque fui eu que trouxe o SUS para a cidade. Réplica, 30 segundos. Meu Deus do céu, ele inventou o SUS também. Acho que nós vamos lá em Guaratuba pedir para o filho do Nelson Justus, que foi eleito prefeito e que está lhe apoiando, vou pedir para ele colocar uma placa lá em frente, o Oceano Atlântico. Oceano Atlântico, Rafael Greca que fez. Pelo amor de Deus, doutor Greca. Eu quero dizer o seguinte, ele fala que nunca foi condenado. Ele tem 15 processos na justiça que já transitaram contra ele. Alguns ainda estão transitando. Eu nunca fui processado na minha vida. Tréplica, 30 segundos. Fui a pessoa mais perseguida da República. Em Brasília eu fiz tudo o que devia e Brasília fez o que costuma. Os que se moviam contra mim estão no presídio de Pinhais e eu estou aqui, candidato a prefeito de Curitiba. Eu trouxe sim o SUS para Curitiba com o doutor Armando Rágio. Nós assinamos a adesão da cidade ao Sistema Único de Saúde. E comigo estavam o doutor João Carlos Baracho e o doutor Luciano Dutti e todos os valorosos médicos da prefeitura. Muito bem, encerramos aqui o segundo bloco. Aproveito para informar que, além de Curitiba, a RIC TV Record realiza também um debate em Maringá. Aliás, o único debate do segundo turno na cidade mais importante, maior cidade do noroeste do estado. Nós faremos também um debate aqui no Grupo RIC na próxima quinta-feira, às 6 horas da tarde, na rádio Jovem Pan 103,9. Nós faremos o intervalo agora e, na volta, tem as considerações finais dos candidatos.
Voltamos com o terceiro e último bloco do debate aqui na RIC TV Record. Eu quero agradecer demais a enorme audiência, a primeira colocação nesse momento na audiência de Curitiba e região metropolitana. Mais uma vez, agradeço a todos que acompanham esse momento importante desta eleição municipal. Nós vamos agora ouvir as considerações finais dos candidatos à prefeitura. Cada um terá 2 minutos para suas despedidas e quem começa é Neile Prevot. Bom, em primeiro lugar, acabo de ser informado de que o candidato Greca, mais uma vez, mentiu no debate. Disse que nunca sofreu nenhuma condenação. Já sofreu, sim, por improbidade. E, inclusive, chegou a ficar 3 anos inelegível. Dito isto, eu quero falar para você que está nos assistindo que é muito importante que você preste atenção nas redes sociais. Eles jogam baixo, eles jogam muito sujo. A velha política não quer que eu seja prefeito, porque eu vou combater a máfia do antipó, eu vou abrir a caixa preta do transporte coletivo, eu vou combater a máfia dos radares, que dá um dinheiro danado, e muitos outros grupos econômicos que estão aliados a esse time todo que quer eleger a qualquer custo, no grito, na violência, na calúnia, o seu candidato. Eu vou combatê-los. Eu tenho coragem para isso. Eu quero dar orgulho a Curitiba, que é a capital da Lava Jato. Mas quero também trabalhar muito na área social. Quero fazer os pais pronto atendimento infantil, com pediatra dia e noite, começando pela SIC e pelo Bairro Novo. E até o nosso 3º ano de gestão, teremos o PAI em todas as regionais de Curitiba. Eu quero fazer o grupo de proteção ao passageiro. Eu vou reduzir a tarifa do transporte coletivo. Eu vou fazer com que Curitiba volte a ousar. Para isso, estou sendo apoiado por uma equipe de técnicos, de engenheiros, de pessoas extremamente inteligentes. Muitas delas trabalharam, inclusive, com o Jaime Lerner. Me ajudem nessa caminhada e que Deus abençoe a todos vocês. Agora, pelo tempo de 2 minutos, as considerações finais do candidato Rafael Greca. Erga-se, Curitiba. Vamos provar que é possível voltar a termos a mais escolhida e a melhor das cidades do Brasil, a melhor prefeitura, a mais eficiente. Vamos combater a preguiça, vamos acordar cedo, vamos trabalhar duro, vamos fazer direito o ofício de prefeito com a valorosa equipe da Prefeitura de Curitiba. Vamos restaurar a rede integrada metropolitana de transportes, vamos fazer no Inter 2 a requalificação da linha com ônibus inteligentes, com tags que acionem os sinaleiros, com onda semafórica, todos os semáforos da cidade em onda verde, conversando na mesma linguagem. Vamos trabalhar para acabar com essa área calma que deixa todo mundo nervoso. Vamos valorizar a vida com um grande espaço cicloviário. Vamos reestender a ideia da reciclagem do lixo com a usina, a cadeia produtiva do lixo reciclável. Vamos ligar a cidade em novas energias, o biogás, a energia solar. Vamos fazer a regularização fundiária de todos os terrenos da SIC, do Sítio Cercado e do Chapinhal. Vamos ousar bairros novos, tirar as palafitas de cima do rio Barigui, lá na Caximba, estender bairros novos ao longo do traçado do rio Iguaçu, num eixo de sustentabilidade. Vamos criar o Vale do Pinhão para dar oportunidade aos jovens e o ISS tecnológico, que vai abaixar de 5% para 2% o imposto de quem investir em emprego de jovens. Vamos dar valor à escola, à educação, acender luzes. Vamos ganhar essa eleição. Não vote. Obrigado, Dê candidato. uma chance a Curitiba. Lembramos que, além de Curitiba, hoje a RIC TV Record também realizou o debate transmitido ao vivo com os candidatos que disputam o segundo turno em Maringá. E na quinta-feira que vem,
Dia 27, às 6 horas da tarde, o debate será na Rádio Jovem Pan 103,9. Cumprimos, assim, o nosso compromisso de abrir espaço para a discussão de propostas dos candidatos e ajudar você, eleitor, eleitora, a escolher o seu prefeito de forma consciente. Muito obrigado aos candidatos pela presença aqui no debate. Eu agradeço ao candidato Neyler Prevot e ao candidato Rafael Greca. Durante toda essa semana, nos telejornais aqui da RIC TV Record, você acompanha a cobertura do segundo turno das eleições 2016. Boa sorte aos candidatos, muito obrigado pela sua audiência, pela liderança, e a gente se vê aqui na RIC. Boa noite a todos.